vocês vivem uma farsa, uma mentira. Por exemplo, pro Guilherme Freire, um set de filmagem é uma monarquia. Palavras dele. Palavra dele. Aquele que não consegue diferenciar sua relação com sua esposa e a sua relação com o chefe é uma bicha. Deve estar dando pro chefe. Você não consegue olhar pro seu chefe, olhar pra sua esposa e dizer diferentes. Você não consegue olhar pra um estúdio de filmagem, olhar um ator e o produtor e o diretor e dizer diferentes da minha relação com o bicho. E eu queria começar pelo tópico que é mais importante, Guilherme Freire. Tópico que ele leva mais a sério. Que ele se acha um gênio. A monarquia. Porque a monarquia é um tópico que pessoas sérias já defenderam a monarquia. Mas eu considero que a monarquia, como defendida pelo Guilherme Freire, ela nem faz sentido. O Guilherme Freire, ele tenta reduzir tudo à monarquia. Ele tenta, inclusive, utilizar as categorias aristotélicas para afirmar tudo. Todo meio de interação social ele chama de governo. Ele não repara que quando ele faz isso, ele está colapsando a diferença entre o poder e a sociedade e o poder individual. E ele está literalmente aderindo a Foucault. Ele não percebe disso. Ele não percebe que quando ele chama toda forma de interação entre o patrão e o empregado de um governo, e ele diz que ali há a monarquia, ele está seguindo uma linha Foucaultiana. Ele está chamando aquilo que chama de micropoder para a mesa. E que isso é uma baboseira. Porque se o micropoder existe e tudo pode ser transposto em termos de poder, a palavra poder já deixa de ter significado. Ela deixa de ser ter um potencial explicativo muito forte. E é necessário afirmá-la em outra coisa. Então eu veementemente acredito que não há como se colocar o Guilherme Freire do lado dos grandes monarquistas. É impossível. O fato disso não ser uma obviedade é que incomoda, né? Em que sentido? Em que sentido tem que ser falado isso, né? Tem que chegar aqui e falar, ó, gente, o Guilherme Freire não tá entre grandes monarquistas. O Guilherme Freire, a teoria dele, não existe uma teoria do Guilherme Freire sobre isso. Não existe um argumento do Guilherme Freire sobre isso. É tudo muito pequeno, é tudo muito fantasioso. É estranho. Uma pessoa que trabalha numa empresa e uma pessoa que já foi parada por um policial consegue perceber a diferença entre as duas coisas. Tá ligado? É a incapacidade de conseguir distinguir coisas básicas. Não tem como você comparar sua casa com o governo. Não tem como você comparar sua casa com a empresa. Eu não sei quanto você tá pagando pra sua mulher. Eu não sei quanto você tá pagando pros seus filhos. Mas se você não consegue diferenciar uma noção empresarial... No caso do Renato então, seria bem pertinente, quanto tá pagando pra mulher, por causa do Dodge. Sim. Vai ser outra história. Não sei... Não, mas é salário, né? Sim, então, tipo assim, eu não sei o que você, por exemplo... Inclusive, isso é uma forma pervertida de se olhar a realidade e de se olhar os relacionamentos. O que você cobra da sua esposa e o que você retorna pra ela que tem a ver com dinheiro? Se a sua vida e a sua relação com sua esposa é pautada pelo número de vezes que ela fez sexo com você e você vai pagar e vai dar dinheiro pra ela mediante a quanto sexo ela fez com você, bom, isso já tem um nome, é antigo, se chama prostituição. Sim. Isso é muito mais antigo do que cagar do que a posição de cagar. Se você não consegue ver uma diferença entre a esfera de poder na família e a esfera de poder dentro de uma empresa, dentro de um filme, por exemplo, pro Guilherme Freire, um set de filmagem é uma monarquia. Palavras dele. Palavra dele. É uma monarquia. A constituição da família é uma monarquia. A constituição de determinado governo é uma monarquia. Qual é a definição de monarquia? Bom, o Guilherme Freire não evidencia. Não evidencia. Ele fala como é a monarquia, mas ele não diz qual é a definição de monarquia. Coisa que para muitos de vocês não tem conceito, é intransponível. Vocês não conseguem perceber a diferença entre essas duas coisas. Sim. E por que eu tô em cima desse tópico? Ele deveria provar. Porque ele vive falando, não, eu uso as categorias aristotélicas de governo. Ele deveria provar o que há de semelhante entre o Curtis e Arvin, que é o homem que começou com essa porra de toda a monarquia,
estruturas sociais são monárquicas, ele deveria provar aonde que Curtis Yarvin encontra Aristóteles. Continua. Se você não consegue... Porque eu, pessoalmente, eu gosto quando o meu critica essas coisas, mas pra mim, eu entendo que necessita dessa forma mais séria de apresentação de conceitos, etc. Mas pra mim, o buraco é muito mais baixo de todas essas personalidades que nós acabamos de citar em relação com vocês. Porque a quantidade de imbecis, a quantidade de bicha incubada, a quantidade de imbecil, de maluco completamente pirado que essas pessoas estão criando vez a vez, não é brincadeira. Aquele que não consegue diferenciar sua relação com sua esposa e a sua relação com o chefe é uma bicha. Deve estar dando pro chefe. Você não consegue olhar para o seu chefe, olhar para sua esposa e dizer diferentes. Você não consegue olhar para um estúdio de filmagem, olhar um ator e o produtor e o diretor e dizer diferentes da minha relação com minha esposa. Vocês vivem uma farsa, uma mentira. Vocês acreditam que o homem dentro de casa é um imperador. Meu amigo, se eu sou o imperador da minha casa, eu não sei o que minha mulher é. Porque o império sobre o quê? Sobre minha esposa que não é. Nesse sentido de um império, não é. Não existe um faz e faz. Quem é casado aí, me desculpe, meu amigo, você sabe o que é que eu tô falando. Você sabe o que é que eu tô falando. Eu não tô aqui pra mentir. Você também... Veja, você tá sozinho em casa ouvindo isso aqui. Você tá sozinho. Seja sincero com você mesmo. Você acha que você é um imperador, um rei na sua casa? Ou que seu pai foi imperador sobre você? Sobre sua mãe? Sobre sua mãe, por exemplo. Você acha realmente que o império, um rei, funciona daquela forma? E assim, você pode falar o que você quiser. Você pode falar, por exemplo, Malboro, eu não tenho mulher ainda não, mas quando eu tiver, vai ser assim. Tudo Vai, bem. não. Cada um acredita no que quiser. E inclusive, veja, talvez seja por isso que você não tem mulher. Porque você tá vivendo num... Tu concorda comigo que isso daí já é um pouco a rejeitar o que é a mulher? Mas porque não existe mulher, né? Mas é porque assim, quando tu falou esses 13 minutos iniciais, e tá aí cortando agora, inclusive, quando tu falou esses 13 minutos iniciais, tu perguntou quando começa a crítica, eu acho que tu não percebeu que tu descreveu a psique de um monarquista brasileiro. Sim. Não existe atuação dele. Não existe estudo da parte dele. Não existe perseverança da parte dele. Tudo vai ser trazido por Guilherme Freire. Sim. Assim como tudo pro Guilherme Freire tem que ser trazido pelo monarca. Uhum. Não é acidental que ambos se relacionem com a mesma psique. E o meu argumento para tudo isso é muito simples. E para você que tá ouvindo, vai ser tão simples quanto. Faça um exercício mental imediato e agora. E pense. Qual a diferença entre a relação que eu tenho com a minha família e a relação que eu tenho no meu trabalho? Se você não tá achando diferença alguma entre os dois, muito provavelmente você tá dando pra alguém na sua empresa. O seu chefe é seu macho, é isso? Ou você é o macho do seu chefe? Porque a relação entre homem e mulher existe também o relacionamento sexual. O relacionamento, casamento, existe o o afeto, sexual. carinho. O afeto. Tu vai me dizer que tu chega na tua empresa, tu deita no colo do teu patrão e começa a ver Netflix? Que gostosa essa empresa! Que empresa é essa? Nem puta, amigo. Funciona assim. Nem puta faz isso. Nem puta. E você quer me dizer que a sua relação, em todos os âmbitos de poder, é igual à do seu lar. Ou o seu lar é uma desgraça, você vive no inferno, seu pai e sua mãe são desgraçados, porque eu tenho certeza que você não ama sempre seu chefe, você não amou todos os seus chefes, você não amou seus supervisores, você não amou vários lugares em esferas de poder. Você estava ali puramente para obedecer, porque você tinha alguma coisa a ganhar futuramente. E você engolia, como meu pai falava, sapos. Você vai engolir muito sapo na sua vida, meu filho. Agora, faça esse exercício que eu tô pedindo pra você. Se você não conseguir identificar nenhuma diferença da sua relação com sua mulher, se você tiver, né?
sua relação com seu pai, sua relação com sua mãe, com o resto dos âmbitos sociais onde existem esferas de poder, você tá louco. E aí, isso é só um dos modelos. Porque além desse modelo, a gente ainda tem a diferença entre as empresas, que são baseadas em um meio de colaboração e consentimento, de coordenação de objetivos com o Estado. O rei, nesse sentido, ele tem uma força, um império que não é pertinente ao chefe. O chefe não pode controlar cada aspecto da sua vida. O chefe, no final do dia, só pode torcer. Ele não é capaz, isso por uma impossibilidade prática, de controlar as suas 8 horas de trabalho. De dizer como você deve agir nessas 8 horas de trabalho. Nem é socialmente aceito que ele faça isso. Que ele estabeleça isso, que ele diga isso. Mas mais do que não ser socialmente aceito que ele faça isso, não é racional que ele faça. A empresa não vai ir melhor se ele dominar cada aspecto da sua vida. Mas assim é com o Estado. O Estado se apodera de cada um dos pequenos aspectos da sua vida. E o meu problema com isso tudo é que o motivo pelo qual se faz essa similaridade entre o monarca e o pai é para que nós tenhamos afeto pelo monarca. É por isso que eu digo que é um processo de transferência. É porque você tinha proximidade com o pai. É porque você entende os motivos do pai. É porque você vê muitas vezes o pai agindo de forma dura, mas justa. E você olha pra isso e diz: o monarca é isso pra mim. Só que, gente, por favor. Eu sei que falta pai pra muitos de vocês. Mas, cara, não tenta colocar um homem no poder pra ser o seu pai. De verdade, de verdade. De verdade, assim. De verdade. Porque você tá matando o seu próprio pai. Tá num quadro de Édipo. Em que você está projetando essas coisas. E qual é o seu próximo passo? Quem vai ser a mãe? Entende? É feio. É feio, é feio, é feio, é feio, é feio. Ah, meu mas você tá usando psicanálise, Freud. Ai. Tá bom. Vamos tratar em termos de tema psíquico. É impossível que o seu único tema, o elemento central da sua psique, seja uma forma de governo. Pronto, falei. É doentio. É doentio quando a ANCAP faz isso. É doentio quando o monarquista faz isso. Me dá raiva que você raciocine os termos sociais, as construções sociais em termos de anarcapitalismo, em termos de conservadorismo, em termos do que seja. Isso é bizonho. A pessoa pergunta pra você, ela pergunta pra mim: o que você faria se, para salvar uma criança, você tivesse que quebrar o vidro de um carro? Quando o cara me pergunta isso, ele tá dodói. Meus amigos, algum de vocês, diante da situação de salvar uma criança, já se perguntou em qual sistema político vive? Vocês esquecem isso. As pessoas continuam tendo existência. Elas continuam se manifestando. Elas continuam agindo entre si. Então, quando você projeta tudo para esse ramo social, tudo para essa discussão, você eclipsa o que realmente precisa ser discutido. O que é justo de ser feito? E o que é justo de ser feito precisa ser natural. O intuicionismo, embora tenha alguns problemas, é claro, sempre a serem respondidos por intuicionistas de todos os tipos, o intuicionismo é uma teoria robusta. Há um certo nível de naturalidade nas nossas ações que precisa fazer parte das considerações do que é ou não é legítimo. Eu valorizo fortemente o intuicionismo. Eu acredito que fatos morais existem. Que não apenas isso, mas que eles podem ser verdadeiros ou falsos. Por exemplo, torturar bebês é errado. Eu acredito que isso é universalmente correto. Eu estabeleço. Isso é universalmente errado. O quê? Não, eu entendi. Torturar bebês é errado, é algo... Eu entendi a sentença, mas é algo universalmente é verdadeiro. Errado. Eu sei, mas é porque, tipo, eu prefiro... Ah, sim. Muitas pessoas podem não entender eu prefiro uma falha
de lógica do que uma falha de concordância. Sim. Torturar bebês é errado, é universalmente... Essa frase é universalmente verdadeira. Certo? Essa frase, torturar bebês é errado, é universalmente verdadeira. É verdadeira em qualquer instância. Sempre torturar bebês é errado. Eu acredito que isso é verdade. Então a gente precisa ir para a naturalidade. Quando você projeta um sistema político em torno disso, cara, você tá doido. E o que o Guilherme Freire quer fazer é transformar tudo em monarquia.